quero agradecer primeiramente ao Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu mais uma vez a oportunidade de estar com uma responsabilidade, de estar com o seu altar, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Agradecer também ao pastor Adão, que confiou de nós estarmos aqui, porque é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que vêm aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar. Então a gente não tem que ficar falando lorota, inventando coisas que não vão agradar os ouvidos dos irmãos, e sim o recado que Deus quer transmitir. Esse é o nosso objetivo nessa noite, de falar aquilo que o Espírito Santo botar no meu coração através da palavra de Deus, é que eu vou entregar para a igreja, no nome de Jesus, amém? Eu queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12. Versículo 1, Gênesis capítulo 12, onde a palavra fala de Abraão, que é o nosso pai na fé. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. E não esqueça que quem faz o culto é você, louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Enquanto você glorifica, Deus derrama a bênção. Enquanto você glorifica, Deus entra com uma providência na sua casa, Deus entra com a providência no seu emprego, Deus entra com a providência naquilo que você veio buscar essa noite. Quando falamos de Abraão, meus irmãos, estamos falando de fé. Foi o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, que muitas vezes, muitas muralhas, muitas barreiras, as adversidades do dia a dia que vêm sobre nossas vidas, nós temos que focar e vencer elas com a fé. A fé que modifica, a fé que salva, a fé que transforma. E foi assim com Abraão, e não vai ser diferente conosco, porque a palavra do Senhor também diz que sem fé é impossível nós agradar a Deus. E eu queria dizer que se essa fé que nós temos em Jesus Cristo, ela é tão poderosa, então para a sua vida, para a minha vida, não há muralhas que essa fé não possa derrubar. Porque Jesus Cristo, Ele se faz presente e Ele está conosco neste lugar. A Bíblia nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no meio Ele está. Assim também a palavra do Senhor nos diz, pelas Escrituras, que onde Jesus passou, milagres aconteceu. Eu profetizo que milagre vai acontecer aqui hoje nesse lugar. Eu profetizo que milagre vai acontecer na sua vida, porque você não saiu da sua casa em vão. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe, e Ele vai fazer com que você ouça e entenda o recado que Deus quer transmitir para ti, e você vai ser abençoado através da palavra do Senhor e da sua fé. Amém? A Bíblia nos diz, no livro do capítulo 12, que Abraão é separado dos seus parentes. A palavra nos diz que Abraão morava na terra de Ur. Segundo os historiadores, a terra de Ur era uma terra próspera. Era uma terra onde tinha um rico comércio. Então ali tinha bastante prosperidade. Os pais deles eram bem-sucedidos. Mas por que então Abraão escuta essa voz e se separa do meio da sua parentela? Primeiro, porque ouviu a voz de Deus, coisa que muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer. Preferimos ouvir a voz do irmão, preferimos ouvir a voz da irmã, mas não botamos nosso joelho no chão e falamos para o Senhor: fala comigo, meu Pai, responda aquilo que eu te ouço. Primeiramente, Abraão ouviu a voz de Deus. Segundo, os seus parentes eram idólatras. Seu pai, seus parentescos eram idólatras. O Senhor sabia e conhecia o coração de Abraão, assim como Ele conhece o meu, Ele também conhece o seu.
E ele sabia que Abraão servia a Deus, mesmo estando numa casa que as pessoas serviam a deuses estranhos, a deuses pagãos. E o Senhor diz para ele que vai abençoar a vida dele. E assim Abraão decide sair do meio da sua parentela, sair do meio do conforto, sair do meio daquilo tudo às vezes que já tinha construído, o seu lar, as suas beneficências. Muitas vezes a gente queremos ficar no conforto. Abraão foi ao contrário. Abraão ouviu a voz dos céus e disse: esse é quem pode me dar muito mais do que eu estou almejando. Muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos sair da área de conforto, porque achamos que ali está bom, mas não esquecemos de olhar para Deus e saber que Deus é quem manda em nossa vida, Deus é quem comanda nossos passos, Deus é quem faz nós prosperar, Deus é quem faz nós caminhar. Então saia da zona de conforto e adore o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem vai mudar a sua vida nesta noite. Abraão, irmãos, não pensou duas vezes. Chegou, pegou a sua família, Sara, o seu parente Ló, e saiu como Deus ordenou, porque ele ouviu e teve fé. Muitas vezes, meus irmãos, as muralhas nas nossas vidas nós conseguimos derrubar elas, porque nós mesmos não praticamos aquilo que nós aprendemos. E no livro do Tiago fala que a gente não devemos ser apenas ouvinte da palavra, mas sim praticante. E muitas vezes nós perecemos por essa falta de prática de ouvir a voz de Deus e pôr nas nossas vidas. Abraão ouviu e pôs em prática. Por isso que no capítulo 15, no versículo de número 5, Deus diz para Abraão que vai multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. Coisas que, se ele tivesse ficado lá na terra de Ur, olhando para o conforto, olhando às vezes para o dinheiro ou para a benfeitoria que ele tivesse ali, o nome dele não seria lembrado hoje, o nome dele não seria tão citado como nosso pai na fé, porque ele não permitiu que o comodismo, que aquelas coisas mundanas que aparentemente pareciam ser boas, ficassem entre ele e o Deus Todo-Poderoso. Temos que limpar de nossas vidas o comodismo. Temos que limpar das nossas vidas a falta de fé. Se o profeta falou que vai acontecer, porque a palavra do profeta é a palavra de Deus. Porque Deus não usa o seu servo para subir aqui, para ficar falando lorota para ninguém, para tomar o seu tempo. Deus põe o profeta aqui em cima, é para falar para você que vai acontecer. E somente quem crê, dê glória a Deus, aleluia. Porque Ele está presente e vai acontecer, meus irmãos. E foi pela fé, como nós vimos nas Escrituras, que Abraão conseguiu mudar a sua vida. Abraão, quando ele começou a exercer aquilo que Deus estava falando para você, para a vida dele, para mim, na palavra do Senhor, ele conseguiu enxergar o sobrenatural, coisas além do que nós podemos enxergar muitas vezes quando nós olhamos para o mundo. Quando nós estamos olhando para o mundo, nós não estamos conseguindo enxergar a bênção e a obra que Deus tem para nossas vidas. Então muitas vezes temos que mergulhar no profundo, no íntimo da palavra, para fazer com que nós venhamos entender o recado que Deus quer nos transmitir. E sabe por onde que Deus nos transmite o recado? É pela palavra de Deus. O pastor subir aqui em cima e pregar, falar um assim, ele tem que ter lido a Bíblia. Para ele profetizar alguma coisa que Deus falou, ele tem que ter lido a Bíblia. Para mim chegar aqui e falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, eu tenho que ter lido. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você se aprofunde na palavra. A palavra do Senhor diz no livro de Oséias, Oséias 6,3, que procedemos em conhecer a Deus. Então, se você não conhece o seu Deus, como você vai receber bênçãos dele? Se você não conhece o seu Deus, como você vai pedir algo para quem você não conhece? Muitas vezes nós falamos, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, mas você não tira 15 minutos de leitura da Bíblia Sagrada para saber o que Deus quer falar com você. Muitas vezes você joelha ali, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um bom emprego, Senhor, eu quero um bom salário. Sim, todos nós queremos isso. Mas quantas vezes você olhou para Deus e falou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quantas vezes você fez isso?
isso, meu irmão. Eu não estou aqui para questionar ninguém. Como eu falei, eu estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você para perguntar o que Deus quer de você? Quantas vezes você para perguntar: Deus, o que eu vou fazer para o Senhor? Muitas vezes nós viemos aqui, nem pedimos a autoridade de Deus, nem pedimos para Deus nós podemos louvar, nem pedimos para Deus nós podemos vir criar uma palavra. E nós conhecemos a Deus? Porque a palavra do Senhor diz: se a gente conhece o Pai, a gente ouve a sua palavra, a gente segue o caminho certo, a gente ouve aquilo que Ele diz e nós fazemos. O Senhor diz, muitas vezes, que a gente somos afligidos. A palavra do Senhor nos diz que somos afligidos porque nós mesmos deixamos de fazer aquilo que Deus quer. O povo de Israel sofreu 40 anos quando estava saindo do Egito. Por quê? Porque desobedecia aquilo que Deus falava e queria fazer aquilo que eles queriam fazer, muitas vezes não colocando em prática a sua fé. Então, meus irmãos, nessa noite eu quero estimular você, através da palavra do Senhor, através da unção do Espírito Santo, a exercer a sua fé, a praticar a sua fé com mais força, a buscar mais a palavra do Senhor. Porque se você não conhece a Deus, não tem como você chegar nele e falar de Deus se você não conhece a Deus. Muitas vezes você perde tanto tempo com outras coisas, fazendo outras coisas que não agradam a Deus, e deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Hoje, o Senhor está te dando a oportunidade de você refletir. Chegará tempos que você não vai ter a oportunidade de estar dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, para você saber se você pode acertar ou se você está errando, se você está acertando ou se você está errando. Porque a Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11, que haverá tempos de sede e de fome na terra. Sede de ouvir a palavra de Deus e fome de comer, alimentar a palavra de Deus. Questão que você não vai ter a Bíblia nas suas mãos. E como você vai conseguir derrotar o seu maior adversário, Satanás, sendo que ele conhece as Escrituras e você não conhece? Como você vai derrubar o seu adversário se você não tem armas para lutar contra ele? Porque muitas vezes a gente não sabemos como nos dar na situação, aí deixamos a nossa fé perecer. A Bíblia diz que no final dos tempos, a fé de muitos, o amor de muitos esfriaria. E se isso chegar até você, irmãos, põe seu joelho no chão e pede graça ao Senhor, porque o Senhor diz que é só a graça dele nos basta. Só a graça do Senhor nos basta. Basta nós clamarmos com fé e pedirmos, como Abraão fazia. Temos vários outros que pela fé chegaram e alcançaram os objetivos que tinham que alcançar. Podemos ter também como tema dessa campanha que é derrubando as muralhas, tomando posse da vitória. Como falamos em muralhas, podemos lembrar de Josué. Josué é escolhido por Deus para suceder Moisés. Pega aquele povo ali, um povo que veio sobrando, porque aqueles mesmos que blasfemavam contra Deus foram ficando pelo caminho, foram morrendo. Aqueles que foram nascendo, eram foram os que entraram ali na terra prometida que o Senhor Deus deu, e daquele povo somente Caleb e Josué que entraram ali. E Deus chama Moisés e pede para que ele prepare Josué, para que Josué conseguisse ganhar a primeira batalha, que era de Jericó. Pede para que ele ponha os sacerdotes à frente, para que eles rodeiem aquela cidade, para que eles venham fazer conforme o Senhor mandou. No momento em que o Senhor chama a Josué, o Senhor fala para Josué: Josué, não temas. Muitas vezes, irmãos, o nosso pior adversário contra a nossa fé, muitas vezes não é o inimigo, mas sim o medo. O medo de arriscar, o medo de insistir, o medo de acreditar. Muitas vezes a gente pensamos que estamos progredindo, mas estamos regredindo espiritualmente, porque temos medo. Deus entregou, Deus vai fazer. A Bíblia fala que passarás o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então você tem que crer, você tem que acreditar naquilo que Deus te diz. E se Ele falou que vai fazer, vai fazer. Aquilo que Deus prometeu para você, meu irmão, aquilo que Deus prometeu para você, minha irmã, vai acontecer. Demora o tempo que passar, demora o tempo que durar.
a palavra de Deus ela não volta vazia. Basta somente você crer, acreditar que Ele vai fazer para a sua vida. Eu não sei qual que é o propósito que você entrou nessa campanha. Eu não sei qual é o propósito que você está aqui hoje nesse culto. Eu não consigo enxergar o seu coração, a sua mente. Mas o Deus Todo-Poderoso está fazendo raio-x nesse momento na sua necessidade. E só está esperando você se humilhar, chegar até Ele e pedir com fé para que Ele venha entrar com a providência. Deus, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer prosperidade na vida de todos nós. Mas muitas vezes nós não permitimos que o Senhor faça, com a nossa incredulidade. Muitas vezes nós não deixamos, nós não fazemos aquilo que tem que fazer. Olha o que o Senhor fala para Josué, antes dele assumir a sua posição de guiar o povo até a terra prometida. Livro de Josué, no capítulo 1, através do versículo 7 adiante. Muitas vezes nós temos medo, e não é isso que o Senhor quer para nós. Deus fala para Josué assim, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. É o Senhor que está falando, meu irmão. É o Senhor que está falando, minha irmã. Por que temer? Por que temer quando as adversidades vêm contra nós? Por que temer quando as dívidas chegam? Todos nós temos dívida, todos nós temos adversidade. Porque esse é o nosso papel aqui. Jesus Cristo teve a adversidade maior que foi ter que correr na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. Pagou um preço muito caro, sem ter necessidade de ter acontecido aquilo. Morreu por mim, por você, por amor a nós. Para que hoje nós acreditarmos nessa palavra que está falando aqui, medita de dia e de noite. É para você meditar na palavra de Deus, é a Bíblia. E quando você faz isso, o que ele fala aqui? Farás prosperar. Quer dizer, se você não está de acordo com a palavra do Senhor, como você vai prosperar? Qual é a ferramenta que você vai usar contra o seu adversário? Porque ele conhece a palavra. Só que a palavra diz também que o Satanás conhece a palavra, mas ele não conhece a revelação que o Espírito Santo te dá através da palavra. Então você tem uma vantagem muito grande sobre Satanás. Muitas pessoas que falam que você tem medo, não tem que ter medo de Satanás, não. Tem que ter medo de Deus. Porque a mão dele sim é poderosa e é pesada. É Deus que você tem que ter medo. Cuidado. Porque Deus vai botar você num leito de hospital, botar você numa cama rapidinho. Toma muito cuidado com a palavra de Deus. Tem que ter reverência à palavra de Deus em tudo. Se a palavra de Deus fala que é assim, não, então nem tem meio termo. Se pastor isso aí é do maligno, então se você estiver fora disso, você está fazendo a vontade do diabo e não de Deus. Então toma cuidado com isso. Casa de Deus é lugar de respeito. Palavra de Deus tem que ter respeito. Às vezes os irmãos podem pensar, nossa, mas essa palavra está meia dura. Mas Deus, Ele castiga e açoita aqueles que amam. Se tem alguém que precisa ouvir essas palavras, não sou eu que vou questionar o que o Espírito Santo está me dizendo. E eu quero dizer também, irmãos, que você também não veio aqui só para ouvir palavras duras, porque o Espírito Santo também põe no meu coração que nós temos que lutar contra o medo e contra a dúvida, coisas muitas vezes que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor, atrapalha aquilo que o Senhor tem ponhado para nós. Então, irmãos, o objetivo nosso nessa terra é agradar a Deus. E como nós agradecemos a Deus? Primeiro, se Deus colocou você no ministério, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer seu pastor.
Indiferente se ele esteja certo ou se ele esteja errado. Romanos 13 fala assim: sujeitai-vos a toda autoridade, para que assim possas agradar a Deus. Se você não respeita o seu pastor, como você vai agradar a Deus? Se você não respeita o líder no qual você está, num grupo, ou você está fazendo, tem uma liderança que você não respeita, você não está agradando a Deus. Então você tem que saber, a colocação é a palavra que diz. Pode abrir a Bíblia no livro de Romanos 13. Toda autoridade, a gente tem que ser sujeito a toda autoridade. Se você está dentro do ministério, você tem que seguir aquilo que o ministério diz. Você tem que seguir aquelas normas, porque são leis. O que a palavra diz aqui? Todos que estiverem dentro da lei e dos mandamentos. Então você tem que saber e obedecer à voz de Deus. Se Deus usa alguém para dizer que tem que mudar, tem que mudar. Porque Deus não ia falar em vão. E eu também acho que as pessoas que sobem no altar aqui também não iam falar coisa em vão, para depois pagar o preço com Deus. Então você tem que saber que Deus, Ele quer sim abençoar. Ele quer sim que todos nós sejamos prósperos. Ele quer sim que todos nós sejamos abençoados. Mas muitas vezes nós não deixamos ser abençoados por não praticar a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está aqui, meus irmãos. Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Ele diz no livro de Mateus 28:20 que Ele está conosco a todo momento, a todo tempo, até a consumação do século. Então se Ele está com você, por que você perece? Se Ele está comigo, por que eu pereço? Muitas vezes nós perecemos por causa do medo. Medo de acreditar, medo de arriscar, medo de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Muitas vezes perecemos por causa disso. As palavras dessa maneira nos diz. Se você ver ali no livro de Mateus 14, Mateus 14:6, Mateus 14:6, quando Jesus ele está diante do mar, quando ele está ali na tempestade, ele faz ali as duas coisas que eu estou dizendo aqui. Ele confessa ali que o medo no livro de Mateus 14, no capítulo 29 a seguir, diz ali, quando o Senhor está andando por cima do mar, Pedro vê e pensa que é um fantasma, os discípulos pensam que é um fantasma. Mas ali no capítulo 29, o Senhor, mais provavelmente 27 aqui, Jesus fala assim: porém, lhes falou logo dizendo: tente bom ânimo. Mais uma vez o Senhor pede bom ânimo. Se Ele está pedindo bom ânimo, não é para nós esmorecer, é para nós acreditar, é para nós saber que Ele é Deus, é para nós saber que nós não servimos um Deus de madeira, nós não servimos um Deus de pedra, nós servimos um Deus vivo, que morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia para que o véu fosse rasgado e eu e você estivesse aqui hoje para adorar o nome dEle. Essa é a vontade que Deus tem. Tente bom ânimo, meu filho, tente bom ânimo, minha filha, porque é da palavra, é do poder, é da fé que você vai se vencer, é da fé que você vai viver. Muitas vezes a gente tem medo porque as pessoas usadas por Satanás, muitas vezes chegam em nós e dizem que não vamos conseguir, muitas vezes falam que nós não vamos chegar, mas o Deus que eu sigo fala para você hoje: você vai chegar sim, porque eu estou contigo. Ele diz assim: Jesus, porém, ele falou agora adiante: tente bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir-te com Jesus. Mas sentindo um forte vento, teve. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé. Por quê? Por que você duvida da palavra de Deus? Por que duvidar daquilo que o profeta te fala que Deus vai fazer? Por que duvidar que se Deus está na frente, nada pode impedir? Por que duvidar se Deus fala que agindo Ele, quem impedirá? Por que duvidas? É a fé que eu e você temos dentro do nosso coração, através de Jesus Cristo, é que vai fazer com que nós venhamos derrubar todas as barreiras, todas as adversidades das nossas vidas. Porque o Senhor Deus, Ele está contigo, Ele está comigo, e Ele faz com que nós estejamos diante da vontade dEle, não da nossa vontade.
Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas eu vejo a palavra do Senhor nos dizer que nós temos que fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade. E se nós não entender isso, por que eu estou sendo às vezes taxativo nessa questão? Porque se você não entender, não adianta nada você estar aqui dentro da igreja todos os dias, se você não quer fazer a vontade de Deus. A vontade é de Deus, não é do pastor, não é minha, não é de ninguém, a vontade é de Deus. Se você não entender isso, meus irmãos, você está perdendo tempo dentro da casa de Deus, você está indo para o inferno, com terno e gravata e saia, sem fazer a vontade de Deus. Entenda a palavra do Senhor, pelo amor de Deus, nessa noite. Aleluia. Casa de Deus é para você entrar aqui com os ouvidos atentos a ouvir aquilo que Deus vai falar, aquilo que vai ser usado. Você tem que ter uma visão. A Bíblia fala no livro de Mateus 6:22 que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então você tem que ver nos olhos que Jesus Cristo quer que você enxergue. Está difícil? Tá. Estão tempos difíceis? Vamos. Eu não estou. O povo aí fora está em tempos difíceis, porque isso aí é a Bíblia se cumprindo. E aquele que estiver diante da palavra de Deus e for fortalecido na fé, esse não vai perecer, porque eu digo que o Senhor fala que não perece. É nisso que temos que acreditar, é nisso que temos que querer fazer. Entender o recado de Deus cada dia após dia. A gente não viemos aqui esses dias de culto para olhar para a cara do irmão, para a cara da irmã, só para dar um tchauzinho, gastar combustível muitas vezes de lá de longe, não sei de onde que vem, não sei de onde você vem, mas nós viemos aqui para quê? Para adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Então, indiferente do jeito que você chega na casa de Deus, deixa seus problemas lá fora, entra para dentro já glorificando a sua vitória, porque isso é fé. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai contigo. Quando Gedeão estava na batalha, os medianitas iam lá, saqueavam tudo. Era a mesma coisa, imagina, irmãos. Você chega ali todo mês, faz uma compra na sua casa, de repente chega alguém ali, leva tudo, limpa tudo, toda a sua compra, todo o seu dinheiro que tinha. Era assim que acontecia com Gedeão. E Deus fala para ele: vai com força, Gedeão, vai nessa força. Muitas vezes, irmão, a gente chegamos nesse shopping que vê as portas que abrem para a gente pensando que na nossa vida é assim. Não, irmão, não é assim não. Nós temos que ter força, a gente tem que ir. O milagre vem, mas a gente tem que ir de encontro com o milagre muitas vezes. Deus pode levar uma porta de emprego na sua casa? Pode, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Mas se você não se esforçar muitas vezes, pode demorar um pouco. Muitas vezes você não está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Aí é de onde que vem os obstáculos, é de onde que vem as muralhas. Mas eu para você que está aqui me ouvindo, eu falo para você não ficar triste, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, no Salmo 125, é como um monte de Sião, é inabalável. E o Deus que você segue, Ele é rocha eterna. Ele é rocha eterna. Ponha somente a sua fé em prática. Pratique aquilo que o Senhor Jesus quer que você faça. Não venha ter fé, não venha ter pouca fé, venha ter bastante fé, não venha perder a sua fé. Você tem algo precioso que Deus te deu, é a oração, é a chave que abre todas as portas, como diz lá no livro de Apocalipse. Aleluia. 3:8. É a chave que abre as portas. Se você está desempregado, põe na mão do Senhor, ora, jejuma, faz um propósito com Ele, faça com que Ele venha. Muitas vezes a gente tem que sacrificar algo que não temos. Muitas vezes você deixa de dizimar, você deixa de ofertar por causa que a adversidade está maior. Mas você acha que você vai ser abençoado, você retendo aquilo que é do Senhor, você tirando aquilo que não é do agrado do Senhor. Se Deus te deu 10% para dar a obra dele, se Deus deixou 90% para você, então você tem que saber se você está de acordo com a palavra para ser abençoado. Muitas vezes você tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, achamos que não vamos suportar. Mas no livro de Isaías 41:10, o Senhor fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Se Ele é contigo, meu irmão, põe Ele na frente, põe Ele na sua frente, que nada vai acontecer. Eu vejo a Bíblia nos dizer: eleva os olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro ele vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Se o socorro vem do Senhor, você não vai perecer.
Socorro é de Deus, é Ele quem vem fazer aquilo que você não pode fazer. Só que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Porque a Bíblia que eu leio, que você lê, diz que Deus é Deus do impossível. Questão do possível você tem que fazer, meus irmãos. Basta você crer. Abraão foi abençoado, seus filhos foram abençoados porque creram na fé que Jesus depositou, creu na palavra que Deus ponhou e obedeceu. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos muitos, graças a Deus nós não vimos isso, mas nós vemos muitos aí, pastor, só atrás do seu dinheiro, não está nem aí se você vai para o céu ou se não vai, quer saber se ele está de carro bom, se ele está de casa boa, se ele está com a renda boa. Mas não é isso que nós pregamos aqui não, meus irmãos. Aqui a gente prega salvação, a gente prega coisas aqui para edificar a sua fé, para que você seja lavado, remido, ungido e vai morar no céu lá na glória. Esse é o palpite nosso aqui. Esse é o nosso objetivo dentro dessa casa aqui. De fazer com que você saiba que sem Deus você não é nada. E Deus, sem você é Deus do mesmo jeito. Deus, Ele quer mudar a minha vida. Ele quer mudar a sua vida. Mas basta nós acreditar, nós confiar, que daí as muralhas vão cair. Eu já profetizo nessa noite que as muralhas da minha vida, da sua vida já caiu. Porque o Deus que nós estamos pregando aqui, Ele é Deus que pode em todas as coisas. E se Ele pode em todas as coisas, você sendo filho dEle, nada vai te acontecer de errado. Por quê? Porque Ele está na frente. E quando Deus vai na frente, com certeza as vitórias vão vindo de encontro com você. Porque Deus está na frente. Mas não queira, meus irmãos, ajudar a Deus. Põe na mão de Deus e deixa. Porque você vai ver aquilo que Deus vai fazer. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, no capítulo 20, no versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Sabe por que nós estamos de pé? Porque a cada dia o Senhor nos sustenta com a sua graça. Sabe por que nós estamos de pé? Através do meio de tantas adversidades? Porque o Deus Todo-Poderoso, que zela para cumprir a sua palavra, Ele nos dá força, Ele nos fortalece. E é por isso que nós estamos de pé. Mas temos que colocar Ele em primeiro plano. Temos que deixar Ele agir na nossa vida, meus irmãos. Temos que deixar Ele fazer. Temos que deixar Deus tomar a direção de nós e não nós. Faça a sua parte e deixe que a de Deus Ele faz. Só creia, confie, acredite. Eu tenho certeza que não há gigante, que não há muralha. Davi, quando derrubou aquele gigante, ele não estava olhando para o gigante, mas ele estava olhando para o tamanho da vitória que ele podia obter através daquele gigante. Você, às vezes, está olhando para a sua adversidade, mas está esquecendo de olhar para si e saber que o seu Deus é maior do que qualquer adversidade da sua vida. Basta você crer, confiar e botar a sua fé em ação. Aleluia! Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele e você vai ser vitorioso cada vez mais. Por isso que o Senhor Deus trouxe no meu coração, tem mais aqui, mas o horário não nos permite. Mas aquilo que o Senhor me botou no meu coração, dentro da palavra de Deus, para que os irmãos fortaleçam na fé, porque haverá dias que os próprios irmãos, entre aspas, que existem por esse mundo nosso, vão nos fazer, vão nos confrontar, a botar dúvida em nossas mentes, para que nós deixemos o nosso mistério, para que nós mudamos, para que nós não façamos. Irmãos, quero falar uma coisa aqui. Eu, você, nós não faz nada para o homem. Tudo que nós fazemos nessa casa aqui é para Deus, para a glória dele, para o amor dele e para que o nome dele seja glorificado. Então não deixe aqueles fracos chegar na sua cabeça, na sua mente e falar com você: ah, não está certo isso aqui. Não, põe a Deus na frente. A Bíblia nos ensina a orar um pelos outros, não fofocar um pelo outro. Faça aquilo que Deus faz, irmãos, aquilo que Deus quer. Na palavra do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, Mateus, eu não achei, eu já li todos eles, eu não achei ainda Deus mandando alguém julgar alguém ali. E isso muitas vezes atrapalha a nossa comunhão com Deus.
Porque se a palavra diz que você não pode deixar de lado nem um tio e nem uma vírgula da palavra, então se você não estiver de acordo com ela, de acordo, você vai perecer. Você vai perder a comunhão, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Então se você, nessa noite, que está me ouvindo, abra o seu coração e deixa Jesus Cristo entrar nele. O Espírito Santo conduz os seus passos, porque é Ele que conduz os nossos passos, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege. E eu tenho certeza que a sua vida, de hoje em diante, eu já profetizo que já mudou. No capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Deus quer provar a fé de Abraão pede, Deus pede um sacrifício a Abraão, que Abraão sacrificasse o seu único filho, para provar a fé de Abraão. Muitas vezes, meus irmãos, Deus está provando a sua fé, Deus está permitindo que as adversidades venham. Mas uma coisa eu posso dizer para você: quanto maior a sua luta, quanto maior a sua prova, quanto maior a adversidade, quanto maior a calúnia, quanto maior tudo que for de ruim tiver na sua vida vindo, é porque a sua vitória será bem maior do que tudo isso. O Senhor está colocando algo no meu coração aqui, pastor. Posso falar aqui? Deus está colocando no meu coração, irmãos. Eu não sei a sua situação, eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei a sua vida, mas quando Deus provou a fé de Abraão, Deus pediu um sacrifício. Eu quero que você, aí no seu lugar mesmo, você pense naquilo, na dificuldade que você tem, naquilo que você queria que Deus resolvesse para você. Você põe a sua fé em ação agora e faça um voto com o Senhor, você e Deus, e traga ao altar do Senhor. Estou falando isso não, o pastor não me falou nada, o Espírito Santo está me falando aqui. Se nós estamos falando sobre fé, você tem que fazer prova da sua fé com Deus. Faça um voto com Deus, e depois você vai vir aqui testemunhar daquilo que o Senhor está falando aqui. Faça um voto com Deus daquilo que você tem necessidade, aquilo que para você é impossível. Faça voto. Faça um voto com Deus. Faça um sacrifício com o Senhor nessa noite. Sacrifica no altar dele essa barreira, essa adversidade da sua vida. Depois eu profetizo e creio, porque eu já posso ver pelos olhos da fé você aqui na frente testemunhando do que Deus está falando. Amém? Peço meus irmãos por de pé essa noite. Meus irmãos, venham botar a fé em prática, venham fazer aquilo que Deus pede e que seja feita a vontade do Senhor. Vamos orar nessa noite, e aquilo que você acha que é impossível para você, que você venha pôr nesse momento nas mãos do Senhor. Não sei se é uma enfermidade, não existe enfermidade, não existe luta, não existe prova, não existe nada que esse Deus que nós estamos servindo possa mudar, não possa transformar. Tudo Ele pode mudar, tudo Ele pode transformar, tudo Ele pode curar. Eu ouvi um testemunho aqui hoje que cura, então Ele está aqui. Vamos levar a nossa voz agora em pensamentos ao Senhor, vamos clamar Ele agora, nossos pensamentos venham ser agora ligados no trono de glória. Vamos clamar ao Senhor nesse momento para que o Senhor venha entrar com a providência naquilo que você necessita e nas muralhas que você quer que Ele ponha por terra na sua vida. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez eu me peço, Senhor, e agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de falar aquilo que o Senhor mudou no meu coração, Senhor. Derrama a sua unção e o seu poder sobre essa vida, Senhor. Deus, derrama a sua unção sobre esse ministério. Faça a sua vontade, meu Pai. Abra o entendimento e conhecimento do seu povo, meu Pai, para que eles venham fazer aquilo que é digno do Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade, meu Pai. Seja feito o seu querer, Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei, meu Pai. O Senhor é o leão da tribo de Judá, meu Pai. O Senhor é digno de todas as coisas. Derrama, Senhor, a sua unção, Pai. Faça, Senhor, a transformação, Pai, nessa pessoa que está te levando, Jesus. Cura, Senhor, as enfermidades que muitas vezes para ela está sendo um tropeço na sua vida, meu Pai. Deus, toque agora, Senhor, no câncer. Toque agora, Senhor, nas feridas. Toque no útero, no intestino, na bexiga, meu Pai. Faça um check-up agora no seu povo, desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, eu profetizo que o seu povo será cada vez mais abençoado, porque o Senhor é um Deus, Pai rico. O Senhor é um Deus
tamanho poder que tem. Seja feito o seu querer, meu Pai. Salva, transforma-se, muda vidas nesse lugar, meu Pai. Para que todos nós possamos estar contigo lá na Nova Jerusalém, meu Pai. Cidade santa, cidade abençoada, que o Senhor foi preparar lugar para o seu povo. Encha-nos da sua graça, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo cada vez mais reine nesse lugar, reine nos nossos corações, e que nós venhamos cada vez mais ser cheios de Deus, e que Deus venha transformar vidas aqui nessa noite. E eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que você não vai sair daqui sem ser abençoado, porque o Senhor Jesus Cristo se faz presente nesse lugar, e eu lhe agradeço para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E você, dê sua fé em ação. Eu creio que você vai testemunhar. Porque eu não falei nada porque alguém falou para mim, ninguém falou nada para mim. O Espírito Santo me falou para mim fazer vocês colocar a fé em prática. Então, se os irmãos sentiu de fazer, faça. Você e Deus. E depois você vai ver o tamanho da sua vitória. Amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.